Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Segurar, o seu podcast de seguros. Estou aqui agora, para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Firmino, sou especialista em plano de saúde, em seguros em geral, e eu estou aqui agora do lado da minha host, minha sócia da vida, que ela já falou isso, eu peguei isso, achei legal. Apropriação cultural, pessoal. Eu sou a Larissa Lopes, é um prazer estar com você aqui no nosso podcast. Maravilha, e eu quero trazer aqui hoje um convidado muito especial, uma pessoa que ele é chefe de cozinha, ele tem mais tempo como cristão do que de vida. Esse cara, assim, eu ensinei ele, na verdade, a cozinhar. Vocês vão ouvir a Peraí, Vini, história. peraí. Vocês vão ouvir a história. O que foi? Como que ele tem? Mas é isso aí, vocês entenderam. Ele vai explicar isso também. Não é que ele tem mais tempo de cristão como... Como? Gente, me Como? ajudem aqui, ó, Ele é uma a dos- receber Ele tá na segunda vida. o nosso... a segunda vida, porque quando você é batizado, você nasce de novo. Pelo amor de Deus, arrasta pra cima. Você imagina receber o nosso convidado Pedro Paulo de Ataíde Júnior. Ei, pessoal, prazer, obrigado por me receberem nesse podcast. Para mim é uma honra estar aqui. Maravilha. Quer O começar? Pedro, que é chefe, trabalha há muitos anos na gastronomia. Queria que se você pudesse apresentar, meu amigo, em um minuto, o que você falaria sobre você mesmo? O que eu falaria de mim em um minuto? Então, eu sou o Pedro, eu sou chefe de cozinha, eu me apaixonei pela gastronomia. A gastronomia, ela foi uma arapuca na minha vida. Eu simplesmente entrei com uma bolsa integral, fazer como hobby, simplesmente ela tomou e eu vi que é um caminho para o resto da vida. Eu entendo que a alimentação ela é muito além de simplesmente cozinhar. Ela move e molda toda a vida de uma pessoa. E aí isso é incrível. E eu consigo tipo, fazer isso na minha vida, tentando, né, paz? Obrigado pela educação de início que eu tô tendo que resetar na vida agora. E eu consigo prover isso para meus clientes. Isso é incrível que eu consigo Proporcionar. Isso é muito proporcionar. interessante porque, só para você entender, o Pedro é chefe de cozinha e ele é especialista de personal chef, ou seja, ele vai entrar na sua casa, ele vai entrar no seu lar e vai fazer uma alimentação de acordo com as necessidades nutricionais que a tua família tem. E eu gosto da história do Pedro, principalmente pela experiência que ele teve pessoalmente com a gastronomia e a nutrição. O Pedro ele vem de uma família que passou por uma série de problemas de saúde através da questão da obesidade e ele tomou uma decisão que, inclusive, foi aí filmado pela Fátima Bernardes Filho, já no tá programa contando. com a Isso aí Fátima, é o creme de né? la creme, a parte final que ela tá trazendo pra cá. E Mas ele antes viveu até, isso, né, e antes até de Vini? você falar isso, você falou que, eu sei que na verdade você não começou direto na gastronomia. O que te fez ir pra gastronomia? O que te fez migrar pra essa área? Conta um pouquinho dessa história, até puxando um pouco, né, que você é de Madureira. Conta essa história aí, né? Vamos lá, puxar minhas orelhas. Madureira! Inclusive, Madureira! as pessoas sempre me perguntam de onde você é do Rio, né? E eu passei por uma vasta área no Rio de Janeiro. Mano, rapidinho, Mas só uma coisa que eu lembrei. Eu tava na igreja esses dias, aí a pastora, o pastor falou, o pai dela é da presbiteriana de Anchieta e tal. Eu falei, Anchieta? Aí eu falei pra ela, nossa, você morou em Anchieta? Ela, morei na Mariópolis. Eu falei, não é possível não. Eu também era na Mariópolis. Eu nunca imaginei que alguém em São Paulo reconheceria Mariópolis. né, Mariópolis é bem menos conhecido do que Anchieta, né? Não, e Não, Madureira. Madureira. E Madureira é extremamente conhecido. Muita gente sabe no Exato, Rio. por causa Sobre, do... inclusive, Feirão da Madureira, o Mercadão da Madureira. Mercadão de E aí, Madureira. conta sua Vamos história. lá, minha história. Eu cresci em Madureira, assim, minha infância e pré-adolescência foi lá. Então, e é é o puro suco do Rio Rio de de Janeiro, Janeiro. né? Vamos lá, vamos puxar a sardinha para esse lugar que eu amo. Mas é realmente assim, tipo, eu cresci na rua, a gente brincava descalço, sem blusa. Era um short e a gente saía de casa antes ou depois do almoço e ficava, jogava, brincava. E, e, aí- e até a noite os pais chamarem a gente entrar em casa. Então, Fase boa. essa era a vida, né? E isso era incrível. E a minha família, ela é uma família que ela começou muito bem. E os meus pais, eles tinham muito essa cultura de terem lanches, de comerem juntos, assim. A gente não saía muito para comer, mas a gente comia muito em casa, assim. Tipo, a comida eu vejo que ela sempre foi algo que remia ali, tipo, que direcionava. Então, todo domingo eu ia à feira com meu pai, a gente fazia um churrasco, fazia um almoço, e eu sempre estava lá interessado, eu sempre fui muito interessado por saber fazer as coisas, até hoje, tipo...
Às vezes a pessoa está falando de um assunto que eu não tenho nenhum domínio, mas eu fico interessado porque eu sei que alguma hora isso pode ser usado na minha vida e isso é muito legal. E aí nisso, aí eu me converti, basicamente foi isso, me converti numa igreja que era na Barra. Então, eu morava em Madureira, me converti numa igreja na Barra, que é muito distante. Hoje em dia, o Rio de Janeiro ele é até mais acessível, Barra Madureira, porque tem Verdade. o BRT. Mas na época era um ônibus que passava de 40 em 40 minutos e demorava 1 hora e meia para chegar na Dava mó igreja. voltão. Cara, era tipo, era muito louco. Eu olho assim, eu falo, caramba, meu filho, que vontade. Hoje eu com certeza não faria. Ai, Mas ai. Achei que eu você ia incentivar os jovens de Madureira. não, Não. tem, Procure uma igreja local. faz muito mais sentido, assim, a não ser que seja que nem aconteceu comigo. Por exemplo, eu ia pra igreja, os meus amigos que estavam comigo ali de Madureira iam também, então a gente ia, voltava junto no ônibus, aquela brincadeira, todo mundo voltando, até que os meus amigos começaram a sair da igreja, e aí eu comecei a ficar sozinho. E o que que começou a acontecer? Eu comecei a dormir mais tempo na casa dos meus outros amigos que moravam perto da igreja e ficar cada vez menos tempo em Madureira. E aí foi o momento onde eu comecei a entender o que que o cristianismo, os valores, e isso foi muito, muito especial na minha vida, porque os valores cristãos eles começaram desde muito cedo. E quando o Vinícius quis dizer que eu tinha mais tempo como cristão do que de vida, ele queria dizer que eu vivi mais tempo no cristianismo do que fora dele. E isso é real mesmo. Eu me converti de 12 para 13 anos e e quando eu me converti, eu entendi que o Senhor, ele tinha algo para mim, e ele podia fazer algo na minha vida. Isso foi muito incrível, porque eu comecei a entender, cara, como eu faço a diferença? O que que eu posso fazer no meu dia a dia? E eu tive uma experiência muito forte também, que foi um cara falou para mim: "Ah, Deus vai te usar como você tá, da maneira que você vai cuidar de pessoas da sua própria idade". Eu tinha 13 anos, 14 anos no máximo. E eu falei, cara, se isso vai acontecer, eu preciso ir trilhando, eu preciso ir mudando. Tipo, conscientemente, mas de uma forma muito ingênua, de uma forma muito juvenil, eu fui fazendo isso. Então eu comecei a entender que, cara, um cristão ele tem que tirar notas boas. No mínimo, ele tem que ser interessado. Então, eu comecei a sentar na frente. Então, eu comecei a ser muito interessado pelo que eu estava fazendo. Eu comecei a entender que, cara, eu podia fazer a diferença ali. E se eu tivesse ali, pelo menos, um dos alunos mais interessados, com as melhores notas, de alguma forma eu ia atrair uma admiração ali naquele momento. E isso foi acontecendo, e foi muito louco, porque eu comecei a perceber que, cara, isso foi moldando a minha vida. Eu comecei a perceber o quanto você ir estudando, o quanto você ir se, tipo, destacando ali no meio, no seu ciclo social, o quanto isso associado ao evangelho pode trazer muitas vidas para as pessoas. E aí eu fazia célula na escola, ia fazendo. E aí chegando na parte da gastronomia, no final, assim, da adolescência, eu tinha que escolher a profissão. E eu era muito bom em exatas, assim, tipo, eu era monitor de química na escola, eu tinha muita facilidade. Então eu pensava, não vou desperdiçar isso, a cabeça a cabeça. E aí eu falava, não vou desperdiçar isso, então eu vou fazer uma engenharia, vou fazer uma geologia, uma geofísica. E aí eu quero perfurar o solo para tirar petróleo, eu não queria Petrobras, tá? Eu não queria. Eu queria só empresa multinacional que tinha que que não tinha limite o salário. Eu pensava isso e eu Ganhar em dólar, em ganhava em euro. dólar, quero só dólar. E aí nisso eu passei para geofísica na faculdade, numa faculdade federal lá no Rio. Comecei a fazer. No primeiro semestre eu falei, cara, não é isso. E o bom de você ter senso de propósito é que você entende que, cara, eu tô fazendo uma faculdade não pelo dinheiro. É óbvio que isso era um dos pontos cruciais, mas eu falava, não, eu tenho que gostar do que eu tô fazendo, tem um propósito nisso, eu tenho que gerar algo na minha vida. E aí, nisso, quando eu peguei, eu falei, cara, não é isso. O que que eu gosto de fazer? Eu falei, eu gosto muito de química. Eu era monitor de química na escola. Tipo, então eu falei, vou fazer química. Aí eu passei para química de novo, primeiro semestre amando química, e aí por acaso eu passei para gastronomia com uma bolsa integral. E a faculdade era R$ 3.500, tipo uma faculdade que te saía com diploma
da Quase que faculdade no empregada, né? Brasil e saía com um diploma de uma escola francesa. Então, tipo, isso era muito legal. E eu falei, vou fazer por hobby, eu gosto de cozinhar, porque a vida inteira eu cozinhei, tipo, os amigos, não sei o que, viagens. Era o A Pedro que família era cozinhava, grande a minha também, família né? era grande. Então eu cozinhava com 15 anos para 40 pessoas facilmente. Isso era muito louco, porque hoje em dia eu olho e falo, caramba, é realmente um talento, é realmente um dom. Eu comecei a fazer gastronomia e eu percebi que eu falei, cara, é isso. É isso. Eu acho que uma coisa importante é que quando você faz algo e você encontra algo que você ama, é como se o restante perde o valor. Tipo, você acha que você vai ganhar o mundo, dominar tipo, é isso. Se eu gostar do que eu fizer, se eu for bom, eu vou lá, vou ficar rico, vou ficar pelo menos conseguir fazer a minha viagenzinha ali por ano, ter o carro, casa, aquela coisa assim, minha família não passar dificuldade. E aí eu comecei a entender que a gastronomia ela ia muito além, mas só que eu não tinha nem noção de Da como onde a chegaria. gastronomia poderia levar, né? Muito Exatamente. louco isso. Exatamente, foi assim que eu cheguei na gastronomia. Caramba, que história, né? E Já começamos nesse já. desafio de gastronomia, na faculdade como um todo, qual foi a matéria que você teve mais dificuldade? Na gastronomia, então, lembra que eu vim de uma escola. As escolas que eu estudei, elas eram bem difíceis, então eu já tinha um hábito de estudar. E aí, na gastronomia em si, eu não tive muita dificuldade, porque acabava sendo muito prático ali, e aí você ia fazendo. Eu acho que o que eu não tinha muito era maturidade para entender a faculdade. Eu acho que se eu fizesse a faculdade hoje, eu absorveria muito mais, assim, tipo, era uma faculdade que ela me dava muitas aberturas e eu foquei muito que muitas vezes o jovem faz é querer sair logo do que ele tá fazendo, assim, querer tipo, correr. E eu faria diferente, assim, eu usufruiria. Agora mais velho, né? Exato. Então, Com eu mais acho que a minha maior maturidade. dificuldade olhando para trás é, tipo, Não ter não ter dado valor, usufruído, talvez, não ter usufruído da de tudo estrutura. que eu poderia ter usufruído naquela época. E essa faculdade, então, te leva pro Copacabana. Conta pra gente como Isso. que foi. Só E- pra vocês entenderem, o Pedro trabalhou no Copacabana Palace, que é, Isso. um hotel, enfim, de luxo no Brasil, e conta bastante sobre essa escola da gastronomia que tem no currículo. Um Exato. Copacabana Palace, eu imagino que é o destaque que você é hoje como um Sim. chefe de Fa- alta performance aqui em São Paulo. Exato. Então, começou. O Copacabana Palace ele surgiu muito sem querer. Não foi. Eu não tinha a intenção. A minha vida. Tipo, na adolescência eu adquiri um sonho que eu queria morar fora. Então, tipo, de alguma forma a minha vida ela estava muito direcionada para isso. E eu diria que até durante a gastronomia ela também ainda estava direcionada para isso. E quando eu olho e eu comecei a trabalhar, quando eu entendi que eu queria gastronomia, eu falei, vou para o mercado de trabalho, vou entender e vou me jogar. E aí eu comecei num bistrô no Rio, e aí depois eu fui para um hotel na Barra da Tijuca, que era um hotel 4 estrelas, aí eu fui entendendo, aí lá eu fui promovido. Aí foi quando eu falei, cara, que surgiu? Eu falei, cara, o Copa talvez seja uma coisa diferente. Eu tinha um amigo que trabalhava lá e eu falei, eu queria ir, não sei o quê. Aí ele conseguiu uma entrevista para mim, eu fui, eu entrei pro Copa. E realmente o Copa, ele é o Copa. Assim, não O nome tem. faz jus? Faz jus, com certeza. Eu diria que no Rio de Janeiro, pelo menos, não tem nada parecido. Assim, desculpa os outros hotéis, mas. é, e o que você aprende lá, você consegue levar para a vida, É um assim. nível de É excelência, um né? nível de excelência. Tu ficou lá Eles quanto tempo? chamam. Eu fiquei lá um ano, um pouco mais talvez. Mas, cara, eles chamam a arte de hospedar. Então, eu aqui falando, talvez nem sei se eu posso falar, deve poder, se puder, ninguém. É Não porque. assinei nada. É, É, mas eles chamam a arte de hospedar. São 8 momentos que o hóspede precisa ter com o hotel. é, Ali durante o dia dele. Então, tipo, é no acordar, é no tomar café, é durante o dia. Então, tem exemplos assim que eu lembro claramente, assim, tipo, eu tenho a rede do Copa se chama Belmond e eles têm o hotel das Cataratas. E aí, olha isso, a pessoa fez isso nas Cataratas, era contado no Copacabana Palace, que eu aprendi, sei lá, 5, 6 anos atrás, eu lembro até hoje. Tinha uma hóspede que queria ver os tucanos lá da floresta e tudo mais.
e ela sempre deixava ali alguns aperitivos para os tucanos, mas só que os tucanos nunca apareceram no quarto dela. E aí, no último dia, a funcionária lá, a camareira, ela chegou e lá no Hotel das Cataratas tem como se fosse uns tucanos pequenininhos, assim, tipo palitos. E aí ela deixou, assim, e escreveu um recado falando, eles não vieram, mas eu fiz questão de deixar esse mimo pra você, essa lembrança. Caraca, que irado. Então, tipo, é isso que hoje em dia eu tento fazer com o meu cliente. Eu tento mostrar pra ele o quanto ele é especial, o quanto eu tô ali pra resolver as demandas gastronômicas que ele tiver. Você sabe que, pensando no que o Pedro tá contando do Copacabana Palace, eu penso que é muito a nossa vibe aqui na Agnes, considerando o seguinte: se eu pago num hotel, eu tô fora da minha cidade, eu pago esse hotel, o mínimo que eu quero é uma qualidade de serviço, um bom atendimento. E a pior coisa de você pagar algo caro é não ter uma boa experiência. É a mesma coisa que acontece com o plano de saúde, se a gente pensar. A pior sensação é você demandar um valor, demandar um gasto no seguro e na hora que você mais precisar, você tá exposto a uma péssima qualidade. Ontem eu tava numa reunião com a Porto Seguro e a gente sabe que a Porto Seguro é mestre em atendimento ao cliente. E eles contaram uma história que eu fiquei chocada de pensar. Todo mundo sabe o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, e a Porto ela tem uma prática de atendimento ao cliente que realmente o cliente, o capital humano da empresa, o coração da empresa se gira ali em torno de um ser humano. E a Porto contou que foi para o Sul, levou 200 brigadistas e começaram a resgatar as pessoas, os carros, as circunstâncias e tudo. E desse resgate, só 5% eram clientes Porto. Então você vê que a Porto estabeleceu ali um serviço de atendimento premium, sabe o tanto de milhões de reais que ela vai perder naquela estrutura. Para você ter uma noção, no processo de sinistro agora do Sul, a Porto está aprovando todos os sinistros, sem análise. Por quê? Porque eles querem manter um atendimento Porto. Porque o momento que o cliente mais precisa é agora. Então por que não estabelecer essa sensação? E para sempre, o cliente que está ali na Porto vai querer renovar, por mais caro que ele seja. Então, quando eu coloco o Copacabana Palace frente a outros hotéis, eu morei em Copacabana, então tem um lugar de fala. Existem outros hotéis mais baratos, mas nada vai proporcionar a arte de hospedar que o Copacabana traz. É uma experiência, né? É uma E a experiência experiência. ela marca, né? Marca o cliente, então você vai pagar, deve ser o quê? 5 vezes mais caro que qualquer outro hotel na região, com o mesmo lugar, mas você tem a experiência de ser Sim. um mestre. Eu acho Mas que você levou isso pra tua carreira, né? isso Eu você vê penso. também até na Disney, né? A gente foi na Disney agora e é impressionante como eles fazem de tudo. Mas é algo assim que é muito louco. Eu tava lá e olhava e falava assim, gente, isso daqui parece que não foi feito por mãos humanas. É. Parece que foi feito por algo sobrenatural, porque é uma experiência proporcionada que até a pessoa que não tem sonho, ela fica maravilhada. Então, assim, é bizarro. E é muito isso. Eu saí de lá com essa sensação de, caramba, por isso que a pessoa ela vai, ela conhece o parque inteiro, mas todo ano ela tende a querer voltar. Porque a experiência gerada foi tamanha que ela quer viver aquela experiência sempre. Então isso é muito É legal. maravilhoso. E a gente foi no Copacabana Palace tomar um brunch no meu aniversário e Nossa, foi top. eu saí dali e falei, meu Deus do céu, mantém esse padrão em casa, Vini. Mas isso, a experiência. Ovos Benedict. Ovos Benedict, sei lá, um monte de coisa, salmão Caramba, defumado, era enfim. top. E o mérito não era só sobre a qualidade da comida, que era, assim, maravilhoso. A croissant que eu comi ali foi o mesmo, parecia que eu tava comendo a mesma croissant que eu comi na França. De tão bem folhada e tão bem desenhada. Mas se você parar pra pensar, né, eles marcaram o nosso paladar naquele momento. Então, imagina que o Pedro, como um funcionário que foi do Copacabana, e hoje considerando Copacabana, e hoje considerando o empresário que o Pedro é, você traz esse essência no seu dia a dia, Pedro? Com certeza. Eu acho que experiência é o final de tudo. Eu já tive cliente que virou para mim e falou, Pedro, o que você está me vendendo não é só comida somente. E aí, quando ela falou isso, eu olhei e ela falou, cara, se eu quisesse, eu poderia ter comida de qualquer chefe de São Paulo na minha casa. E aí eu falei, eita. Ela falou, o que você me vende é você cuidar de mim, você cuidar da minha família. É eu chegar e você ver que tem uma banana da terra que tá passando e você sabe que eu amo e você pega e deixa ela preparada, mesmo isso não estando dentro do nosso combinado. Então, e é isso que eu tento passar para as pessoas que eu quero que atendam juntamente comigo. Eu quero que elas Na sua elas equipe, né? proporcionem isso para os meus clientes. Eu quero que eles sejam realmente mimados por mim. É o Isso receio, né? Como equipe, perder. Até pra puxar, eu anotei uma palavra que você falou que eu achei interessante.
Você percebeu que você não estava fazendo aquilo que você gostava por conta de senso de propósito. E eu vejo que hoje é o que muitos jovens eles faltam. Eles chegam ali aos 19, 20 anos e às vezes ele não sabe para onde está indo e não tem nem propósito naquilo. O que que você acha que mais fez assim você descobrir esse senso de propósito? Foi a igreja? Foi Deus? Foi o quê? Deus, sem sombra de dúvida. Eu acho que, e não sendo intolerante religioso, mas eu acho que é muito difícil você descobrir o seu propósito sem Deus. Assim, muito difícil. Porque você consegue ver ali que você tem alguns talentos, alguns dons, mas talvez você vai tentar se resumir àquilo, né? Você vai tentar, e talvez a Lari canta, a Lari cantora, talvez o Pedro cozinha, o Pedro cozinheiro, o Pedro chefe de cozinha. Tipo, são talentos que vão te moldando ali. Mas o senso de propósito, para que você nasceu, isso eu acho que você só encontra em Deus, na minha opinião. E quanto mais você vai entendendo quem Deus é, mais você vai entendendo quem você é para Deus. E aí você entende que você tá ali cozinhando, que você tá ali fazendo o seu trabalho, mas só que num motivo muito maior, para aquilo dali gerar vida, para aquilo dali gerar salvação. E geralmente eu posso dar, essa é uma dica que eu acredito muito, é o seu propósito, ele sempre vai estar ligado a pessoas. Se o nosso propósito ele terminar em nós, na nossa parede da nossa casa, significa que algo está errado com o seu propósito. É isso. Lindo você pensar como a comida representa um lugar de comunhão, de paz. Pensar ali na ceia dos 12 discípulos, enfim, quando a gente olha para a mesa, quando a gente olha para a comida, a gente entende esse lugar. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Hoje, o seu trabalho como personal chefe é entrar nessa casa dessa família e adequar a necessidade dessa família para aquilo que ela precisa. Conta um pouquinho, como é o seu dia a dia? Sim, É um O que que é vlog. um personal chefe, né? É, o que é um personal chefe? O que é o dia a dia de um personal chefe? sim. Ó, personal chef, basicamente o que eu vou pegar, o que eu vou fazer é solucionar a demanda gastronômica do meu cliente. Se eu pudesse resumir, seria isso. Eu soluciono a demanda gastronômica do meu cliente. E isso através de uma alimentação diária, através de eventos, através de uma consultoria. Então, geralmente, a alimentação diária ela que é o mais presente no meu dia a dia, porque eu gosto dela principalmente pelo relacionamento que eu consigo gerar com o meu cliente. Essa recorrência de eu estar na casa dele semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Isso acaba eu fazendo, eu conhecendo. Por exemplo, tem cliente que eu mando mensagem, ei, há um ano que eu tô te atendendo, obrigado pela parceria, obrigado por estar comigo, obrigado por ter acreditado em mim. E isso para mim é muito, muito valioso. Então, quando eu vou falar da alimentação diária, que é o principal, o que que eu pego? Esse cliente ele começa a conversar comigo, ele pega, ele fala, ah, Pedro, eu tenho uma demanda gastronômica, eu quero talvez emagrecer ou não, eu quero ter uma alimentação saudável, mas eu gosto de alta gastronomia, eu gosto de uma gastronomia um pouco melhor finalizada, executada. Então eu preciso de você. E aí nisso eu vou entendendo, ah, são quantas pessoas? Se você tem filhos, se tem criança, a dinâmica da casa muda toda. Por exemplo, eu posso dar aqui mais ou menos a persona que eu atendo e que essa é geralmente o meu público-alvo aqui. É uma família que tem dois, três filhos. Essas casas elas têm mais de uma funcionária, mas só que a pessoa que cuidava da comida, ela já não tinha mais condição ali, porque a demanda era muito grande. E Tem um aí Golden, tem, normalmente. tem um Golden, Um border collie? Border um Collie. Border Collie. E, e aí nisso eu entro nessa lacuna, porque já aconteceu de cliente chegar para mim e falar, Pedro, eu não tenho prazer de comer na minha casa, eu quero que você me ajude a restaurar isso. Qualquer motivo era motivo para eu estar fora de casa com meu marido. Então, e a gente não tá falando de, sabe, de uma casa que em condições precárias, a gente está falando de casas que, cara, qualquer um gostaria de morar. Então, a pessoa não ter prazer de estar nesse lugar, e aí a gente vê a importância da alimentação, a importância da gastronomia como gastronomia, não necessariamente o que eu vou estar fazendo ali é um polvo, uma lagosta ou algo do tipo, mas às vezes é uma comida bem executada.
Então, eu geralmente, quando o meu cliente ele fala qual é a sua especialidade, como você faz, você tem pratos autorais? Então, eu vou chegar e eu vou falar, eu gosto de atacar o trivial. Eu gosto de ir ali, eu pego o status quo daquela coisa e falo, como eu dou um toque do Pedro nisso? Então, e isso é uma coisa que já aconteceu com uma cliente que teria acesso para comer em qualquer lugar do mundo, fato. E ela falou: aonde você aprendeu a cozinhar comida vegana? Ah, é. E aí eu falei assim, eu não fiz nenhum curso de comida vegana. Eu entendo que a gastronomia é a gastronomia. Então, ela é a gastronomia na gastronomia brasileira, na gastronomia francesa, na italiana, no veganismo, nas gastronomias orientais. O que eu preciso é pegar a base que eu tenho de gastronomia e adaptar para o que o meu cliente quer. E é o que geralmente eu faço. Eu pego a demanda gastronômica do meu cliente, eu me adapto a ele. Então, o meu cliente quer comer farofa com macarrão, ele vai comer a melhor farofa com o melhor macarrão que Nossa, ele melhor puder. farofa, E gente. a melhor farofa do Brasil é do Pedro. Ô, me deu vontade de comer farofa agora. Pura. Pode ser ela Não, pura. sério, ela pura. Gente, você não tá entendendo Ah, não, gente. Não, Sério. gente, é algo surreal. Inclusive, que o press kit agora vai ser farofa do Pedro. Cara, você podia vender essa farofa, tem que ganhar muito dinheiro. Muito, meu Porque farofa não Deus. estraga rápido, E né? não replica, tá? Porque eu já tentei fazer em Não. casa, já vi ele fazendo e não Continua tô sabendo. gostosa, continua gostosa, mas falta o toque do chefe. Falta o toque do chefe ai, Pedro. Amigo, queria te fazer uma pergunta. claro. Você acredita que realmente o amor traz uma diferença na cozinha? Sabe aquela famosa frase? Quando a gente cozinha com amor, qual é o tempero dessa comida, o amor? E a gente olha hoje para as mães, eu falo brasileiras, mas assim, a comida, a gastronomia, a cozinha, ela tem esse afeto. Essa questão de a mesa, você chega da escola, eu tenho memórias, eu tenho receitas que a gente brinca, que minha irmã, inclusive, brinca, vamos fazer um livro da família. Então eu tenho receitas pontuais que minha mãe fazia num domingo, faz, né, num domingo, que a gente fala assim, meu Deus, traz esse amor. Aí você vai replicar, você fala, gente, é tão linda assim, um corta a cebola, aquela coisa da família. Você acredita nessa frase de que o amor realmente Fato, fato. muda aí a cozinha? Quando, quando você ama o que, tipo, ali você está fazendo, preparando algo com amor, faz total diferença. E eu diria que o amor, ele é o tempero para qualquer coisa da vida, né? E até tá puxando um pouco isso, tem um estudo que mostra, eles pegaram, por exemplo, um pote de arroz, se não me engano era arroz, e aí eram dois grupos e ele só falava, gente, é bizarro isso, porque é uma câmera que fica 24 horas por dia, sem edição nenhuma, filmando aquilo ali. Então eles colocam o arroz num ambiente onde a proliferação de bactéria acaba acontecendo muito mais rápido, é um ambiente quente e tudo mais. E aí eles começam um grupo falando só, tipo, palavras ruins daquele arroz. E o outro falando palavras boas. E assim, tipo, como se fosse amando. Eu vi Cara, com planta. então, eu lembrei da Ivana, Então, mas aí Com arroz? o estudo, aquele arroz que a pessoa falava palavra negativa, ele apodreceu muito, muito Mais rápido. rápido. O outro ficou intacto. A história é E a uma história amiga, da né, que verdade. até saiu na Globo também, Nossa. no É de Ó, Você Casa, lembra disso? lembro. ela contando Foi isso. numa época parecida, né? É É, verdade. essa nossa amiga, ela foi na Globo, porque basicamente a mãe dela ia viajar e pediu pra cuidar das plantinhas. E aí todos os dias ela falava, plantinha, plantinha. Ela E colocava o áudio da colocava mãe o pra áudio mãe. da mãe, né, falando ali e abençoando as plantinhas. Mas esse é um ambiente, realmente, o amor, ele é a chave pra tudo. É isso. A gente tava conversando isso, hoje você ouviu isso numa reunião. Eu vi uma reunião? É, Do quê? falando o quanto você é apaixonado pelo que você faz. É verdade. Não é foi verdade, isso? É verdade. Fala um pouco disso, porque Não, isso é bem foi. legal. É que eu tava falando, eu tava fazendo a apresentação, é um parceiro nosso, e aí ele falou, nossa, nitidamente dá pra perceber que você gosta muito de fazer isso. Isso e é a tal. chave, porque o dia a dia já é tão cansativo, tão Sim, corrido. exato. E aí eu quero até trazer isso, a gente romantiza. Eu sou fã de MasterChef, fã de programas culinários da época de Taste Made, enfim. E a gente romantiza a culinária, a gastronomia como um todo. Mas conta pra gente, são horas e horas de cozinha num quente, não É é? muito. A gastronomia, ela é um ato de amor mesmo. Não tem como, não tem como. A pessoa não vai conseguir ser bem-sucedida nisso se ela não amar. É sério. Tem que ter Tipo, resiliência. porque geralmente você está cozinhando quando está todo mundo se divertindo. Geralmente você está Nossa, é trabalhando quando está todo mundo descansando. Geralmente
é nesse momento, sabe? Se você não entender o propósito de você estar fazendo aquilo dali, se você não entender que aquilo dali ele vai mais do que dinheiro, Acabou. não faz sentido. Você vai arrumar em qualquer outro negócio. Exato. Tipo, isso é importante da gastronomia. Ela não é nada romântica. Por exemplo, quando eu tive um momento muito crítico na vida, né, do acidente, quando eu voltei, meu Deus, era muita dor, era muita dor. Mas só que era muito louco porque a sensação do que eu tá podendo fazer aquilo que eu amava, isso foi muito louco. Eu lembro até hoje. Então tem clientes que eu comecei a atender pós-acidente que hoje eu volto 1 ano e meio depois, 2 anos depois, e eles falam, caramba, não parece a mesma pessoa. É que nem a sua amiga, né? Glória a Deus, Pedro. Nossa, é verdade. Você estava acabado. Vamos contar É, pro isso que eu ia pessoal, falar. né? Na verdade, assim, Contextualizar. pra contextualizar, eu e o Pedro, nós já moramos juntos, foi até uma longa história. E aí foi assim que eu conheci ele. Eu, na época, Roommate. eu tinha acabado de terminar um relacionamento, aí um amigo meu também. E aí, do nada, a gente falou, vamos conhecer aquela igreja que tem uma prancha de surf na frente. Aí a gente foi. E aí, chegando lá, tinha o Pedro. E ele me recebeu, eu lembro disso como se fosse ontem. Na outra semana, a gente estava num congresso e aí, conclusão. Calhou, daí ele tava se mudando e precisava de mais uma pessoa. Aí lá fui eu, morar junto. Sempre fui criado pela minha avó, meu avô e minha tia. Nunca na minha vida eu tinha feito comida, nunca tinha lavado um banheiro na minha vida, Comido um um brócolis. brócolis. E assim, e graças a Deus eu passei por esse processo e aprendi muita coisa dividindo apartamento com esses amigos. E assim foi muito bom porque, primeiro que é o que eu sempre falo, você é a média das 5 pessoas ao qual você convive. E lá eu tive a oportunidade de estar próximo a pessoas, porque normalmente as pessoas pensam assim, nossa, 4 homens morando juntos, deveria ser mulher, bebida, pegação. Pelo contrário, não tinha nada disso, porque todo mundo era crente, todo mundo era da igreja, e foi um processo, foi uma época muito legal, onde foi uma época de muito aprendizado. E foi ali que eu conheci o Pedro. E ainda morando juntos, foi quando a gente tirou a habilitação quase juntos, né? É E aí ele verdade. comprou a motinha. Aí conta a história, conta a história. Que essa Ai, história. essa história, É né? boa. E não tem como. A minha vida, ela é o antes do acidente e depois do acidente. Isso realmente marcou a minha vida e eu tenho certeza que marcará pro resto dela. E, basicamente, eu estava pós-pandemia. Não, então vamos contar. Vai contar do acidente logo? Não. Vamos do acidente, então. Eu estava pós-pandemia, aquela coisa. Eu já trabalhava indo até a casa das pessoas. Tive aquele momento na pandemia que, meu Deus, o que que vai acontecer? Minha vida acabou. E aí, nisso, eu já estava no momento me recuperando, ascendendo, profissionalmente falando. E realmente estava, tipo, muito bom, assim, tipo, eu tava com 24 anos e eu tava vivendo, assim, o que eu achava que não ia conseguir viver naquele momento. Era uma coisa que eu achava 5 anos depois e eu tava vivendo. E eu tirei minha habilitação. Aí eu falei, carro não dá, né? Mas uma motinha a gente consegue. Aí eu Parceladinho comprei, ninguém sente. comprei uma moto e aí fomos, comprei a moto, tava lá, felizaço, né? É, e a minha vida, tipo, eu já morava na Barra nessa época, meus clientes eram na Barra, tipo, então de moto era super de boa ali, eu não saía muito daquele ecossistema barrense. E aí eu fui visitar uns amigos Foi metade lá em Anchieta. na Baixada. Hoje eles estão rindo. No dia eles choraram. Ele, no caso, estava em coma, né? Mas o resto Gente chorou. do céu, cara. E aí, nisso, quando eu voltei, tava voltando pra casa, eu sofri um acidente muito grave de moto. A ponto de eu não lembrar, eu não tenho nenhuma lembrança desse acidente. Até hoje não voltou nada. Nada. É, ele estava em coma induzido e tudo, né? Não, mas eu não lembro, assim, tipo, da batida, não lembro. Que Não lembro loucura. momentos antes. O corpo, ele recalcou isso, né? Porque em traumas muito grandes, o nosso organismo, ele faz isso. E aí, nisso, eu só lembro de eu acordar no hospital. Tenho essa lembrança desse dia. Eu lembro de eu acordar no hospital e o policial falar assim: Você sofreu um acidente, para quem eu ligo? E eu só tinha dois números na cabeça: o número do Bruno
que é um grande amigo, e o número da minha avó. E eu tive um pensamento crítico, assim, de segundos, de falar, se minha avó atende esse telefone, ela morre. E aí foi o Bruno, aí eu dei o número do Bruno, e aí nisso ele movimentou tudo. E Cuidou, aí né, de tudo, avisou os foi, amigos. cuidou de Como tudo. é Eu fui pro importante ter hospital. alguém É, presente. eu lembro, eu fui para um hospital em Bangu, É, e ele que ajudou era a perto. redirecionar. Eu lembro que todo mundo, quando recebeu a Isso. ligação, Não, e um o ponto Bruno estava à importante também frente. é que o Pedro, ele não tinha na época, né? Tipo, é porque no meu ponto de vista, a gente fala muito sobre essa questão de você ter um plano de saúde. Acaba que na nossa idade hoje, a galera de 24, 25 anos, se não tiver um emprego que já forneça isso, para eles é até indiferente, a não ser que a empresa já dê 100%. É uma Mas se ele tiver construção que social que o jovem não tem. Exato, ele não tem. A E isso é adesão. até uma dor de muitas seguradoras, elas querem tentar atingir esse público. Porque eles não veem valor nisso. Ah, eu sou saudável, meus exames estão ok, não preciso pagar um valor E é o disso. público perfeito para a E seguradora. aí, alguns meses antes, foi quando o Pedro fechou esse plano Com a com Agnes. a gente, É né? E verdade, aí eu fechei um plano com vocês. E foi. depois de muito Porque, ó, convencimento, minha avó, Dona Edna, ela falava de plano de saúde o tempo inteiro. Ela falava de duas coisas, plano de saúde e INSS. Pedrinho, Pedrinho! Então, tipo, eu tinha muita noção disso, por causa da minha avó. Tipo, minha avó deixa de comer, mas não deixa de pagar o plano de saúde dela, que ela faz questão de bater no peito que ela tem desde 1980. O mesmo plano. E aí, nisso, eu fiz esse plano, tipo, foram poucos meses antes, né? foram. 3, 4 meses. Isso foi uma coisa muito importante. Foi muito importante, e não pagando pau pra. Não sei se pagar pau é uma palavra bonita, né? Não puxando sardinha pra Agnes, é, mas talvez se eu não tivesse uma boa corretora, eu não teria saído do hospital público, que foi importante ali naquele primeiro momento, mas Primeiro socorro, né? pro pós seria horrível, assim, porque Verdade. já foi extremamente traumático estando no hospital particular, no quarto sozinho. E aí a Lari, ela falou, cara, é urgência e emergência, viu? Tá vendo? Lembra? E aí ela conseguiu acionar o plano de saúde e Para aí eu consegui. redirecionar. Exato. Só para você entender, se você tem um plano de saúde, ou é um novo plano, que era o caso do Pedro, e você tem que sempre cumprir um período de carência, né? Quando a gente fala de uma empresa de menos de 30 vidas. No caso do Pedro, ele sofreu um acidente, ele ainda estava com carência para internação e cirurgia. Porém, existe uma regra, uma lei, que diz que urgência e emergência, ou seja, risco de vida ou morte, não pode ser superior ali a um período de carência. Resumo da ópera, a gente conseguiu acionar a operadora em questão, nós conseguimos acionar a ANS em poucos minutos. A Agnes e todo o time conseguiu redirecionar o Pedro, a gente conseguiu mandar uma ambulância e ele foi redirecionado para um plano para um hospital particular. Essa é a importância de ter uma corretora especialista, porque muitas pessoas não sabem dessa regra. Imagina ele sofrendo isso e graças a Deus deu certo essa transferência Sim, e exato. você tá vivo, né? Porque naquele Exato. momento, só um parênteses importante, ele estava em coma induzido. Então foi algo muito sério, a gente inclusive teve muito receio. E só um parênteses também. Um pouco antes disso tudo acontecer, o Pedro contratou um seguro de vida. Nossa, foi mesmo. Então, Ah, é olha a verdade. importância de você estar bem assessorado, porque ele teve o seguro de vida, ele tinha a questão do plano de Se tivesse saúde, batido as botas, a vovó já teria como? Já teria ganho tá com a dinheiro. indenização. Então, é importante estar assegurado. É importante. E principalmente ter pessoas que saibam o que elas estão fazendo, né? Porque talvez se fosse um corretor que só tivesse me vendido um plano de saúde, não tivesse esse pós-venda, eu Você estaria, sofreria. eu estaria lá no hospital público e seria bem ruim, porque quando os médicos abriram o meu pé, ele estava extremamente fragmentado. Então, uma cirurgia que o plano era ser uma cirurgia única de 4, 6 horas, viraram 2 cirurgias de 8 horas. Então, foi realmente muito traumático, assim. Quanto tempo durou a tua recuperação? 18 meses, 1 ano e 6 meses. Então, por 18 meses ele ficou na cama, né? 18 meses, assim. Acamado, passando Sem por uma poder, uma restauração. parte desses 18 meses acamado, outras sem poder colocar o pé no chão. E, Por causa de um acidente, gente. Como é sério isso, né? exato, assim, tipo, eu olho e foi difícil, hein? Foi difícil. Para quem tem fé, é, foi difícil passar por isso, porque eu, eu não tive uma vida fácil, assim, mas eu sempre fui aquela pessoa que eu conseguia dar a volta, sabe, cara? Talvez o caminho,
existisse um caminho reto, mas ele tava quebrado para mim. Então eu tinha que fazer aquele caminho assim que eu passava pela floresta. A ponte estava quebrada, eu tinha que nadar talvez para chegar do outro lado. Mas eu chegava, eu conseguia. E nesse momento assim, não tinha Não tinha pra mar, não onde tinha ir. floresta, não tinha nada assim. E E foi um eu momento que tu teve que voltar pra casa da sua avó, né? foi, Foi logo tipo, assim que eu e esse amigo que a gente morava, era eu, o Alisson e o Pedro. E tinha um outro também que foi morar recentemente, mas o Alisson casou e eu também casei. exato. E aí o Pedro teve que voltar pra casa da avó. E o meu plano era tipo morar sozinho, já tava Já tava tipo tudo pronto, né? e E aí nisso foi um momento onde a minha fé foi realmente colocada em xeque. Foi realmente onde eu entendi, eu falei, cara, vamos ver se você crê agora. E era muito louco porque eu falava, Deus, não é possível, eu me dediquei a você a minha vida inteira, eu nem, eu nem sabe lá o que eu fiz, eu não fiz nada. Mas, e você deixa acontecer isso comigo. E eu tinha, tipo, essa indignação, essa justiça própria. E, cara, e era muito louco, porque o que Deus falava no meu coração era: tá bom, você sentir isso, só continua, vai, não desiste. Eu sentia isso, isso era muito latente dentro de mim. E aí aquela emoção toda, ela vinha, se acalmava, e aí ok, eu conseguia dormir no barco no meio daquela tempestade. Aí depois do nada vinha outra tempestade, eu fazia a mesma coisa. E aí Jesus ia lá, acordava, falava, ei, calma aí, segura. E, e foi momentos assim muito traumáticos, mas só que, cara, eu olhando hoje, né, a gente várias vezes conversa sobre esses momentos, a gente fala, cara, Deus, ele foi fiel até o final. Foi. E, tipo, eu sei que eu tô só no começo, então esse final, ele é só o começo. Mas é real, porque, assim, aí eu tive alta de todo esse período do acidente, eu fiz uma cirurgia chamada artrodese que colou o meu talos na minha tíbia, então eu não tenho o movimento do tornozelo que faz isso. E Essa foi a segunda essa cirurgia. foi a Foi a quarta, assim. quarta. Quarta cirurgia. E aí, nisso, o Vinícius faz parte da minha vinda para São Paulo, né? Porque ele estava no Rio, e aí eu tive alta sem saber direito o que eu ia fazer, meus clientes estavam longe, não sabia o que que ia acontecer ali. E aí ele falou, cara, por que você não vai para São Paulo, não sei o quê? A gente tenta conseguir algumas indicações para você. Aí eu falei, que loucura, tem meus clientes aqui, eu tento alcançá-los novamente. Mas só que aquilo ficou dentro de mim. E aí é a importância de você ver que quando algo não vem de você ou não vem de alguém. Então, e aí eu fiz uma simples oração e falei: Deus, tem esse cliente aqui. Se eu mandar mensagem para ele e ele falar que ele quer o meu atendimento indo para São Paulo, mesmo que eu fique no 0 a 0 eu vou para atender esse cara. E aí, quando eu mandei mensagem para ele, ele falou: se você vier, eu atendo você, eu quero o seu atendimento, ainda consigo para você atender os meus sócios. E esse cara, assim, ele é um cara muito especial para mim. E ele tá hoje, os sócios dele também ainda estão hoje comigo. E assim começou a minha vinda para São Paulo. Eu não de repente assim, e a minha pretensão era, eu vou vir para São Paulo durante uma semana por mês, né? E aí Durmo lá na casa do Vini da Lari. durmo na casa do Vini da Lara e quando eu me restabelecer no Rio, valeu São Paulo até nunca mais. Mas só que Tá aí. foi totalmente Foi contrário. cativado por No São primeiro, no Paulo. primeiro mês foram 3 clientes, né? Foi E aí eu isso. lembro disso. Aí, aí tipo, tu já saiu daqui e falou, cara, tem que voltar mês que vem, porque já tem já a indicação da indicação de não sei quem. Aí no segundo mês foram 6. No terceiro mês já foram 12. No terceiro mês tu já ficou, né? No terceiro mês eu já fiquei. Só uma curiosidade importante, só para vocês saberem sobre a cirurgia do Pedro. Existem dois tipos de cirurgia. A gente chama de cirurgia de emergência e cirurgia eletiva. Quando eu falo de uma cirurgia eletiva, por lei, o plano de saúde tem 21 dias úteis para aprovar essa cirurgia. Isso acontece porque existe uma liberação de materiais que precisam ser cotados ali com pelo menos 3 fornecedores.
A dúvida de muitos clientes é: Larissa, tem uma cirurgia de emergência como a do Pedro, vindo de um acidente. É liberado na hora? Sim, é liberado na hora. Então, só para você saber que cirurgia de emergência, por exemplo, uma apendicite, ou um caso como o Pedro, essas cirurgias que entra ali pelo pronto-socorro e já entra para o centro cirúrgico, o plano é obrigado a autorizar de forma imediata. Agora, essa cirurgia, como ele contou, que cola a tíbia, né? Enfim, essa cirurgia é uma cirurgia agendada. Por esse motivo, tem que esperar 21 dias. É uma regulamentação da ANS. Mas saiba que é importante seu corretor de seguros estar perto de você para ir acompanhando, porque às vezes falta um documento que a clínica não mandou, ou talvez o hospital não liberou. E é bom ficar de perto para que esse prazo, que já é enorme, não dure mais tempo. E uma coisa importante, lembra que eu troquei de plano, né? Uhum. Eu dei um upgrade no meu plano. A gente conseguiu fazer uma que a gente portabilidade. conseguiu, foi só o upgrade. Foi só o nessa upgrade. O época. upgrade. Tipo, o meu quarto era coletivo, mas, cara, foi um milagre de Deus. Eu fiquei num quarto sozinho os 30 dias que eu fiquei. E aí tentaram até no meio desses 30 dias causar, assim, tipo, me trocar pra um quarto. Aí eu... É isso. Pedro, Como um bom ó, morador de Madureira. corte por podcast. Vale a pena plano enfermaria ou plano apartamento? Você Gente, que pelo passou amor por de uma Deus. cirurgia e a diferença era pouca na época, você se recorda? Era mais ou menos pouco. R$100 na fatura e você optou pela enfermaria. A pergunta Porque que não eu quer optei calar, pela enfermaria, eu falava, não vou precisar ficar internado, vai. não é muito melhor apartamento? É muito melhor, gente, sério. Dá Tipo, dica aí pros nossos telespectadores. Não, eu vou ser obrigado a fazer esse... Merchan. Merchan. Eu ia falar jabá. Aqui, o senhor de idade. Porque, gente, quando eu fui internado, não tinha vaga na enfermaria. E aí, nisso, me colocaram num quarto sozinho. 15 dias depois, Abriu vaga. abriu vaga na enfermaria. Me trocaram. Tipo, o colchão era duro, a cama era manual. Não, e assim, é outro padrão dentro do mesmo hospital. O Pedro estava no mesmo Caramba. hospital. O fato de ser enfermaria era muito menor a qualidade. E, naquela época, ele ligou pra gente e falou assim: tem como fazer o upgrade? Eu falei: agora não. E aí ele falou: então eu vou falar com a tesouraria do hospital. Você lembra? Gente, eu o chamei- custo era absurdo pra tentar mudar dentro do hospital. Eu causei naquele hospital, assim. Resumo: vale a pena. Resumindo, vale a pena. Eu consegui, me mudaram para um quarto sozinho. Nada que um bom barraco. Caso você tenha enfermaria, às vezes o barraco funciona. gente. Mas não foi Aí, barraco, vai. Eu usei bons argumentos. Não Sim. adianta argumento, barraco sem argumento, não adianta. Mas agora a pergunta que eu quero fazer. Uma situação de vulnerabilidade, você já está exposto na sua saúde, você sofreu um trauma muito grande. O enfermaria, por mais que seja mais barato, e ele é uma solução para muitas pessoas, você precisa de um quarto só seu, né? Conta pra gente essa Eu experiência. ficava sozinho muitas vezes, né? Eu ficava a maior parte do tempo sozinho. Então, isso era, eu precisava dessas mobilidades, assim, porque eu não conseguia, eu não podia pisar no chão. Nessa época eu fiquei 30 dias literalmente na cama. E Além da questão de roupa, às vezes, né? roupa, e aí tem às vezes alguém, e aí, sabe, às vezes pode ser uma pessoa incrível do seu lado, ou pode ser uma pessoa Ou não. muito chata. E Corte para, entenda uma coisa, a diferença é boba e não vale a pena. Não vale a pena você fechar. Não se vendam por R$100, porque senão você sofre muito mais no final, né? se você tem condição, cara, fecha. É uma coisa que vai fazer bastante sentido, caso você precise. Deus queira que não, mas caso você precise. Você tá bem coberto. Você tá Igual seguro bem, de vida, né? Ninguém paga querendo usar. Mas o dia que você precisa, tem aí a sua família com certeza fica respaldada. Não, você vê, por exemplo, eu acabei tendo uma questão na semana passada, foi assaltada, e ele me machucou, né, ali a pessoa que me roubou, enfim. O meu dedo, eu acabei recebendo alguns cortes, o meu dedo em si sangrou bastante, eu senti bastante dor, e eu até achei que eu tivesse talvez trincado ou quebrado. Graças a Deus o dedo tá bem, tá agora recuperando do corte, mas o ponto é, no meu seguro de vida, por exemplo, eu tenho quebra de ossos. Então, caso eu tivesse uma quebra do osso aqui do dedo, eu tinha essa cobertura dentro do meu seguro de vida. Então, eu não estaria sendo ali prejudicada por conta da ausência do trabalho, uma vez que eu trabalho com as mãos. E, além disso, diante do meu assalto, também tinha um seguro dentro do celular, então eu vou receber uma indenização para o celular que foi roubado. Então, a importância do seguro nessas vulnerabilidades da família, da vida, e como é importante, eu sei que salvou a tua história, e a gente sabe o quão o SUS é bom, muito bom, ajuda muita gente, mas se tem condições. bom pra quem não pode, né? Exato. Infelizmente, é real. Não, eu digo bom Não comparado a um país. Quando a gente coloca ali um olhar macro.
Sim. O SUS Sim. resolve muitos É, problemas, mas a gente pode pagar, inclusive é por isso que existe a saúde suplementar. Né? sim. E aí, nisso, eu vim para São Paulo. E aí eu venho para São Paulo e com todo o preconceito carioca, né? Ah, não tem praia, não sei o quê. A pergunta que todos nós queremos. Não tem. São Paulo ou Rio? Depende do momento da vida. Aposentados, Há 40, 50 anos de Rio de 50 Janeiro. anos, Rio de Janeiro, Sem ali, dúvida. ó. Praia da Barra, Copacabana. Senambetiba, me aguarde, Ai, Urso nossa. Costa. Ok, eu volto, mas até então não. São Paulo é uma cidade catalisadora, né? Ela é o que eu sempre falo. Ela é uma cidade extremamente dura, é muito duro viver aqui, vocês sabem. Verdade. Mas só que se você tiver disponível, disposto a crescer, não vai existir nada no Brasil que se compare a essa cidade. Não Isso tem. é um fato. Tipo, Eu ouvi uma frase esses dias da Dinótica, ela é lá do Office, do time do Ventse Corp, e ela me falou exatamente essa frase, eu vou trazer aqui pro podcast. Disse assim, Lari, um grande amigo meu me disse que tudo que São Paulo te dá de acesso, de networking, de trabalho, ele acaba te tirando em algumas áreas da vida, como por exemplo a segurança, ou talvez a qualidade de vida. Então a gente sabe o quanto São Paulo tem essa questão de prós e contras frente a uma grande megalópole. A gente está falando da maior capital do Brasil, enfim, a gente fala que é uma das maiores capitais a níveis financeiros do mundo, né? A gente briga com grandes capitais. Então, pensar que São Paulo pode proporcionar e pensar que esse é um presentinho que o Brasil nos deu é exato. maravilhoso. Como paulista que morou no Rio, posso dizer que o Rio, a qualidade de vida é sensacional, mas São Paulo é São Paulo. Mas São Paulo é acelerado, né? Tipo assim, pra quem gosta de trabalhar, Sim. a pessoa que não gosta de trabalhar, ela tem que ir pro Rio de Janeiro. Vai vender miçanga na praia, vai. Mas assim, Não, e não quer dizer nada que as contra. pessoas do Rio não Não, trabalham, tá? Não, pelo Trabalham muito. contrário, são hard Exato. workers. Mas é porque assim, aqui em São Paulo É é um um outro nível, ritmo. é um ritmo de trabalho, gente, é bizarro. É tipo, a pessoa tem que ser workaholic, senão ela pira, Ela senão ela pira. entra em E parafuso. eu acho que eu vou te falar uma coisa, não dá nem pra explicar o que São Paulo é pra quem não tá aqui, né? Ah, Eu não acho que dá. não é palpável a gente Não conseguir dá. explicar o acelero que é ser paulista ou estar em Nós São temos Paulo. vários amigos, né? Que assim, a gente tava conversando esses dias e falou, cara, fulano aqui, gente, fulano aqui ia ganhar muito dinheiro. É, Porque não tem como, assim, as coisas acontecem numa velocidade, numa proporção aqui que é bizarro. Eu sempre falo, é como se 6 meses em São Paulo fosse equivalente a 5 anos no Rio de Janeiro. A nível de trabalho, de dinheiro, é bizarro, assim, é muito louco. Sim. vem pra São Paulo, vem. São Paulo é uma onda, né? Ou ela te afoga, ou ela Ou você ou surfa. você surfa ela. Às É. vezes você não vai ter prancha, vai de jacaré. Às vezes você não E já vai. estão criando praia em São Paulo mesmo, É não é? verdade. Já tá Então, tendo praia em São Paulo, então é, surfem essa onda. é por aí, tipo, mas eu sou muito grato a São Paulo e eu adoro essa cidade. Assim, e a minha qualidade de vida aqui é muito boa, assim, parando pra pensar, eu vejo que eu acabo vivendo e quando eu vou falar de São Paulo para as pessoas, eu falo, eu acho que é muito injusto eu falar de São Paulo como um todo, sendo que eu acabo vivendo ali dentro de uma bolha, Que é a Zona Sul. que é a Zona Sul de São Paulo, por conta da onde a minha vida acabou acontecendo, se estabelecendo. Então, eu acho que é uma coisa muito legal. Por exemplo, eu malho todo dia de manhã. Então, 6 horas da manhã eu tô lá, como todo bom paulista, batendo cartão. Gente, uma vez eu cheguei na academia para nadar, 24 raias. Não tinha vaga. Era 6h15, eu me atrasei assim, tipo, não tinha vaga. No Rio de Janeiro, a minha academia lá tinha, sei lá, 5 ou 6 raias. Sempre tinha vaga, sempre. E isso é muito louco, assim, porque. E aí você vê que as pessoas estão, não, bora, bora, bora. Talvez eu consiga te conectar a alguém, não sei o É. quê. Ah, faz todo sentido, você precisa falar com fulano, com ciclano. E aí, se você consegue entender, cara, isso daqui é muito bom pra mim. Eu consigo entrar nesse estilo de vida. E também, se você não conseguir, ok. E eu consegui entrar no estilo de E se vida adaptou. paulista. É, Me e assim, adaptei um ponto muito bem. que é muito importante, eu acho que as pessoas elas têm a noção que todo carioca tem estilo de vida. E não, gente. O estilo de vida ele só é proporcionado por conta do dinheiro. Assim, não tem como. Porque, por exemplo, eu cresci numa realidade que eu morava de qualquer condução para chegar na praia era 1 hora.
Então era um evento ir pra praia. E isso é a realidade da maioria dos cariocas. É um evento ir pra praia. Tanto que no final de semana a praia fica abarrotada. Então, a pessoa que tem estilo de vida de fato, é porque é igual aqui em São Paulo. A pessoa que de fato consegue ter um certo estilo de vida, é porque, obviamente, ela tá uma categoria assim, financeira um pouquinho melhor comparada às outras pessoas, né? E isso acaba que é o que o dinheiro proporciona. Mas, de fato, até mesmo se a gente for comparar a qualidade de vida que São Paulo proporciona para a qualidade de vida que o Rio proporciona, o Rio é muito maior. Sim. Mas, obviamente, São Paulo dá para você aproveitar, né? Dá pra aproveitar. E você falou uma coisa que eu acho que foi uma pergunta que faz muito sentido pro Pedro. A gente fala, normalmente as pessoas vinculam qualidade de vida à classe social. E normalmente as pessoas vinculam comer saudável com ter muito dinheiro. E a gente vê, e é o que você posta nas suas redes sociais, que não é verdade. É possível sim você comer saudável e você não precisa ter tanto dinheiro para isso. Inclusive, é muito mais saudável comprar no mercado e fazer uma comida do que comer uma junk food, um fast food. E eu queria te ouvir nesse sentido. Aqui na Agnus a gente defende muito esse lugar de vida saudável, de bem-estar. Inclusive, o Pedro já foi contratado pelo escritório para prestar algumas palestras de vida saudável para os clientes, dando dicas, coxinha fit, pizza fit. E eu queria te perguntar, como que é isso? Existe uma correlação direta, dinheiro com qualidade de vida vinculada a esse acesso à alimentação? Sim. Então, para alimentação saudável, ali, raiz, tudo, não tem nada a ver. Porque você consegue, e eu diria que a sua alimentação vai ser até mais barata do que se você for comer ultra industrializados, se você for comer carnes com maior nível de gordura. Porque geralmente essas carnes com gordura entremeada, essas coisas são carnes bem mais caras do que as carnes que têm menos gordura ali. Então, um frango, por exemplo, um peito de frango. E aí, nisso, e os legumes, cara. Legume é barato. Se você ali juntar, começa a reparar. Dicas, vai, corte. Dica, quer comer legume? Entenda qual é o legume ali que tá na época. Porque esse legume, ele tá na época, ele vai estar em mais abundância no mercado. Consequentemente, ele vai estar mais barato. Tem muita oferta. Exato, muita oferta. Demanda e a oferta. Exatamente. Segunda coisa, por exemplo, vai no dia do mercado, que é o dia da promoção de hortifruti do mercado. Se você for no dia que é aleatório, quero fazer compra no domingo, vai ser muito mais difícil. Se você tem ali uma feira perto da sua casa, procura ir mais pro final, ali onde a água tá batendo. Famosa xepa. Aqui em A São Paulo a gente chama de xepa. Ou é bom, hein? Nossa. Não, você consegue. Esses dias a gente conseguiu comprar quase 1 quilo de limão por R$2. Então, tipo, tem como comer Por saudável, conta da xepa. barato. O que você precisa é ter tempo. Você precisa de tempo. Você precisa ter ali tempo e foco, determinação para fazer aquilo, porque provavelmente você vai ter que fazer a sua comida no momento onde você poderia estar descansando, poderia estar fazendo qualquer outra Só que esse coisa. tempo que você gasta hoje, você economiza na vida no resto, né? Exatamente. Conta pra gente esse seu olhar. É um mindset que você comenta muito no seu Instagram. O quão importante é a gente se programar, que a gente evita um problema futuro, né? Planejamento. Eu acho que essa com certeza é uma das palavras assim que eu tento diariamente colocar na minha vida, que é eu saber exatamente o que eu vou comer na determinada hora do dia, porque como eu trabalho na cozinha, eu acabo não sentindo fome. As pessoas acham que eu acabo comendo muito, mas é o contrário. A gente não sente fome quando trabalha, e aí quando você sai, o seu organismo lembra que você quer comer. E aí você nunca vai querer comer um alface, sabe? Ai, que delícia! Você vai querer comer a coisa mais gordurosa, mais calórica para te dar energia ali, porque você gastou muita energia trabalhando. E então, tipo, quando eu tô planejado eu tenho minha bolsa ali com lanche, iogurte natural, wheyzinho, tâmara, maçã, porque eu entendi que sem isso eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, porque a minha infância, ela foi uma infância que foi boa, ótima, mas só que eu não tive bons hábitos. Eu não tive bons hábitos alimentares. Eu não consegui desenvolver isso. Então, eu sempre fui uma criança obesa, acima do peso. A sorte que a minha autoestima era lá em cima. Então, o nego tentava chegar e falar, não sei o quê, orca assassina. Mas eu falava, e você que é burro, não consegue nem tirar um 10. Sabe, a gente... As crianças. Cada um sobreviver. tem. Sobrevivência.
Então, essa autoestima, eu acho que as pessoas também esperam muito do gordo engraçado, né? E eu nunca fui. Eu era o gordo metido. Eu era o gordo chato, assim, cheio de opinião, coisas assim. Então, eu tive que crescer com isso. Então, eu cresci nesse ambiente, nesse ecossistema onde saúde não era uma coisa... Um tópico importante. Um tópico importante. Conta Isso um pouco dessa história. Tanto que a sua família, né, tem até uma história da questão do seu pai, né? é verdade. Olha que louco, até tipo 10, 12 anos eu tinha plano de saúde. A minha tia pagava plano de saúde para a família inteira. E poucas vezes eu usei, assim, pouquíssimas vezes, para você ter noção. Não me faltava o acesso, faltava para minha família ali o conhecimento. A conscientização, né? Exato. Então, o meu pai também tinha esse plano de saúde e ele também não usava. E o meu pai, ele sempre teve uma vida... O meu pai foi magro na adolescência, enquanto ele morava com a minha avó, ele foi magro, assim, tipo... E aí depois ele teve um trauma muito forte, ele perdeu a primeira esposa, os filhos. E aí ele já era gordinho, assim, já obesidade grau 1. Depois disso, ele derrapou, cara, derrapou. Ele bebia 4 litros de refrigerante por dia. Nossa. Tipo, meu pai trabalhava com sorvete, então era muito açúcar, muita gordura hidrogenada. Então, muita coisa que ajudava ali aquela obesidade cada vez ser mais latente. E, consequentemente, a família, ela foi criando esses hábitos. Então, a minha família, ela foi criando os hábitos então, de engordar. Os nossos lanches eram lanches muito pesados. A gente não comia salada, legumes, essas coisas. Nosso legume era batata. Então, frita. A couve-flor, eu lembro uma De Marechal Hermes? Gente, sério, que saudade. Não Nossa. tenho nenhuma, né? Só pra vocês entenderem, existe uma batata que, inclusive, o... Qual é o nome do famoso? Guinness? Não, Não, o Snoop o Dogg. Snoop Dogg. O Snoop Dogg veio pro Rio de Janeiro Foi lá. e comeu a batata de Marechal Hermes. Se você estiver no Rio, vá pra Marechal Hermes pra comer essa batata. Hoje ele é Um patrimônio histórico, cultural. patrimônio cultural. Gente, mas assim, é surreal. Só pra vocês terem uma ideia, tem vários vídeos na internet, mas eles vendem como algo em torno de 1 tonelada de batata frita por final de semana. E aí você pede lá, por exemplo, na época que eu fui, o maior saco, a maior batata frita lá era um saco de R$ 40, que já vinha com bacon, com frango a passarinho e calabresa. Meu Deus. Gente, nós éramos em 7 O pessoas. plano de saúde Eu chora. lembro que eles pegavam assim, era uma quentinha, imagina a quentinha de comida. Ele jogava a batata dentro, levantava o saco e jogava a batata dentro do saco. Você saía com um saco de batata. E o cheddar. Nossa, cheddar. Aquele Ou molho seja, verde. É molho verde, molho laranja, Carioca, né? molho... O cheddar. molho Zero laranja, saudável, né? molho verde, molho... Nossa. Você cresceu comendo comidas nesse sentido? Sim, mas a batata de Marechal foi mal, eu não gostava. Sério? Já não gostava desde novo. Não, mas Pedro, você foi chato. Vocês já conseguem perceber Ele aqui já tinha o requinte do Copacabana com bolso de Madureira. Nunca foi pobre. Aí, Quem me viu, mentiu. Ai, mas aí nisso, a minha família ela cresceu nisso. Mas só que de alguma forma eu tinha uma consciência ali que, cara, eu precisava emagrecer. Então eu sempre fui aquele gordo ativo, Na sabe? luta. Que tentava. Com 12 anos eu já fazia academia. Ah, eu lutei a minha avó, também, minha avó nunca desistiu de mim. Me colocava na natação. Ai, minha mãe também. Balé. Minha avó me colocava na natação, fazia tudo. Só pra emagrecer, né? E não adiantava, porque a alimentação era muito ruim. Então, tipo, Sim. por mais que fosse criança... São os ali, dois aquela pilares, né? Sem sombra de dúvida, a alimentação... É o que você indica hoje, inclusive, como mais personal, né? Não importante. adianta Exato. só alimentar sem treinar, mas também Exato. muito menos só treinar sem alimentar. Sim, porque você consegue emagrecer só com a alimentação, mas você não consegue só emagrecer com a atividade física. Não, é bizarro, até pra não cortar, mas uma vez minha mãe é maratonista, aí ela é super fit e tal, mas ela se alimenta muito bem, não bebe, minha mãe. Mas os amigos que ela corre, uma vez foi fazer uma confraternização num sítio, ela me chamou. E eu fui, e assim, tinham várias pessoas de 50, 60 anos,
Todos eram maratonistas, mas todos com aquela barriga de cerveja, com aquela... Mas por quê? A Glúten, alimentação né? deles era péssima, todos... Só que você via que a pessoa corria uma maratona, mas corria uma maratona com aquela barriguinha, acima do peso, com sobrepeso, alguns até com obesidade, e o cara conseguia correr uma maratona. Mas por quê? Não só exercício, mas a alimentação deles Cara, eram péssimas. o corpo, só um parêntese nisso, o corpo humano ele é sinistro. Ele é, sem sombra de dúvida, a máquina mais Potente. potente, Perfeita. mirabolante, complexa que existe no mundo. E ele vai conseguir te entregar o que você precisar ali naquele momento. Mas essa conta ele vai te cobrar depois. Vai cobrar. E foi o que aconteceu com meu pai, né? Tipo, meu pai, ele conseguiu ali, trabalhava, meu pai trabalhava pra caramba, até de madrugada, hábitos muito ruins. E nisso, ele. Um dia, eu lembro da gente, no ano novo, assim, com o pessoal em Angra, eu recebo a ligação da minha mãe falando que meu pai estava internado e que o pé dele cheirava muito mal e que ele estava com a perna necrosada, com uma parte do pé necrosada que tinha chance de amputação. E aí eu volto direto de Angra pro hospital. Nossa. Meu pai, assim, tipo, sem nenhuma consciência, sem nenhum saber ali, tipo, não queria ficar internado, os médicos estavam conseguindo reverter, e aí ele pediu alta, fez a minha vacinar lá um papel, e aí nisso ele teve alta, e nisso a inflamação, a infecção, ela avançou em 2 dias muito, a ponto do meu pai começar a ficar grogue, tava começando a atingir o sistema nervoso dele. Meu E Deus. aí, corta para 2 dias depois, eu tive que ir correndo com meu pai pro hospital. E foi o Miguel Couto, que é um hospital público lá no Rio. E é um hospital gigantesco, assim. E não tinha maqueiro, não tinha nada. Eu lembro E disso. não tinha maca, não tinha maca ali pra boa. A maca tava ruim. Eu empurrando meu pai meu pai pesava 160 quilos, era tipo muito pesado. E eu levando ele em diversas, eu batia assim, as pessoas me falavam, ah, vai em tal sala, nem já chega. Então, tipo, eu comecei a entrar no hospital. E, e aí não teve jeito. Meu pai amputou a primeira perna. Ele amputou essa primeira perna. E aí eu falei, tá, vamos lá, vamos fazer acontecer. Mas aí passou tipo 1 mês, 2 meses, eu vi que não tava melhorando. E aí eu falei, cara, não tem o que fazer. Se eu ficar aqui, eu vou sucumbir junto. E aí foi quando eu fui morar sozinho. E aí eu tentava ir ajudando mais distante. Foi um momento onde eu comecei a entender o que as nossas escolhas elas vão nos levar a algum lugar. E quanto mais cedo a gente consegue olhar para essas escolhas, eu consegui olhar para isso na questão de valor, na questão de estudos, na questão de fazer escolhas certas nisso, de ser uma pessoa com caráter. Mas eu demorei muito para fazer as escolhas certas voltado para minha saúde, voltado para alimentação. E, esse episódio com meu pai foi muito marcante, assim, porque eu lembro das sensações que eu sentia. Eu lembro tipo, das coisas que eu passei ali naquele dia de eu levando ele. Meu pai tinha uma loja de açaí, assim, ele fazia os açaís. Eu nunca tinha pisado ali para fazer alguma coisa. É, e o meu pai me passando a receita, porque ele tinha clientes e eu tendo que. Eu tinha acabado de sair do copo, eu ia começar a minha carreira como personal chef. E aí nisso, eu pausei tudo, toda a minha vida para conseguir me voltar para isso. E aí foi quando eu comecei. Quando eu realmente entendi, falei, cara, Pedro, se liga, porque esse pode ser o seu final também. E aí, obviamente, foi difícil, porque hábitos não adianta. Não adianta você querer desconstruir hábitos que você demorou uma vida inteira para construir. Não adianta, é muito difícil mesmo. E às vezes, não sei o que, você é um vagabundo, não sei o quê. Não, cara, talvez às vezes se concentra em fazer umas metazinhas lá pequena, para de tentar colocar meta de peso, meta de não sei o quê. Cara, se concentra, tá? Hoje eu vou acordar e vou tomar, sei lá, meio litro d'água, vou pra academia. Eu vou tentar comer um prato de salada antes do almoço. Eu vou tentar jantar até no máximo 8 horas da noite. Depois disso eu tomo um chazinho, se eu tiver ainda com muita fome, eu como uma fruta com baixo índice glicêmico. E aí, tipo, cara, é simples o que eu falei, é muito simples, mas é muito difícil você colocar em prática.
É muito difícil você chegar e falar assim, cara, é isso, eu vou fazer isso, eu vou mudar a minha vida. Porque é como se você estivesse correndo contra a maré, porque a maré você construiu ela no decorrer da sua vida. E hoje, como eu tenho acesso a muitas famílias com muitas crianças, eu vejo a diferença. A maioria dos filhos dos meus clientes não comem açúcar até os 3 anos de idade. Sal depois de 1 ano. Legumes em abundância na alimentação da criança. Tem criança que quando chega com 6, 7 anos não gosta de comer chocolate. Assim, eu falo, Deus, eu quero isso para os meus filhos, porque comigo já eu não consigo. Mas só que, e isso é real. Então, eu E comecei. você vê o quanto a criança já vicia, né? As minhas sobrinhas, elas foram comer chocolate a primeira vez com 4 anos. Nunca tinham comido. E só E foi quando comer. come, não gosta. E elas não gostaram. E elas amam legumes, elas comem legumes assim como ninguém. Mas por causa disso, Sim, é o hábito da construção que foi criado desde novo, né? exato. E aí a pandemia ela foi crucial para mim. É engraçado, tipo, a minha vida eu vejo que ela é feita de grandes pontos assim chave. E a pandemia foi um momento onde eu parei e aí é onde eu tive que me deparar assim com a minha realidade, porque eu estava já trabalhando como personal chef, ali eu já estava indo muito bem, lembro eu chegar, mas era tipo, eu chegava, saía de casa às vezes 6 da manhã, voltava meia-noite e emendando uma coisa no outro, cozinhava super saudável para meus clientes e para mim eu pedia iFood. Tipo, e aí a pandemia, ela foi um momento onde eu, tipo, tive um encontro ali comigo mesmo. E aí eu tava lá louco, pensando o que que eu vou fazer da minha vida, não tem dinheiro, não tem pai para me sustentar, não tem nada. Para onde eu vou, o que que eu vou fazer? E eu senti mais uma vez aquela voz dentro de mim falando, muda o que você pode mudar. E aí eu falei, o que que eu posso mudar? E aí eu entendi que eu podia mudar o meu corpo, eu entendi que eu podia mudar os meus hábitos. E ali aquele momento onde eu não tinha, eu não tinha o que fazer, não tinha para onde ir. Eu comecei a correr, né? Comecei a correr pra caraca. E eu não gostava de correr, não gostava nada de correr. Eu comecei a amar a correr. E aí eu comecei a emagrecer. E aí um dia, lembra disso? Um dia eu tava correndo na praia e eu já tinha emagrecido bastante, assim, tinha emagrecido, sei lá, uns 13 quilos, mas só que de gordura eu acho que eu tinha perdido uns 20 porque meu corpo mudou muito rápido, em 4 meses, assim. Eu Tu ia sei, correndo e ia de bicicleta. e eu passava ele de bicicleta. Eu falava, Vinícius, não é possível, cara. Treinando fofo. E até hoje é assim, né? Duvido, agora eu sou um atleta, querido. Agora É, E nisso, o dia correndo na praia, eu senti uma voz dentro de mim falando: manda sua história para Fátima Bernardes, isso é tenta muito louco. ver. E nisso, e eu. Cara, eu lembro na rua da Afonso Arinos de Melo, É, eu te encontrando assim, aí você falando, mano, você acredita que eu ouvi uma voz pra poder mandar mensagem pra Fátima Bernardes? Mas, eu devo estar maluco. Eu falei, irmão, que isso? Aí tu foi e mandou, né? mas eu não mandei em seguida. Tipo, eu Foi. demorei o dia inteiro, aquilo dali ficou dentro de mim batendo. E, e aí, nisso eu mando, eu virei matéria da Fátima Bernardes, 30 minutos lá no ar. Minha mãe chorava, ria, chorava. Contando o poder de quanto a sua escolha mudou. E ele tava. Isso é um ponto importante. O Pedro mudou a vida dele na pandemia. Então, assim, Sim, enquanto tava todo mundo em casa comendo muito mais, pela ansiedade, pelo medo, você tava fazendo uma escolha de mudar a tua vida. Uma dúvida, né? Acho que é importante o pessoal entender o contexto. Seu pai já tinha falecido nesse não, meu momento? pai não tinha falecido Conta ainda. um pouco dessa questão, porque do momento que então só resumindo, você escolheu mudar de vida, porque você viu primeiramente seu pai tendo Sim, a diabetes, depois amputação e tudo que aconteceu com ele. Então, você teve esse mindset antes sim. da situação. E até o storytelling que eu ali na minha cabeça criava era tipo, cara, eu vou mandar essa mensagem para mudar a história do meu pai. Tipo, eles fazerem um projeto com eles, sei lá, televisionasse. Meu pai nem sabia de nada, minha mãe. Mas, mas não fizeram. E E uma coisa também legal, que nessa época, legal não, né? Mas todos os seus irmãos também já estavam com obesidade, né? sim, sim. Então Todos os você seus mudou irmãos, até incentivou a sua Sim. família. Não, e hoje em dia eu vejo muito. Cara, não tem jeito. O exemplo ele arrasta. O exemplo ele verdade. arrasta. Eu não.
e não adianta, né? Tipo, hoje em dia meus irmãos, eles falam comigo, meu irmão nunca treinou, ele treina pra caraca, tá lá, come, sei lá, zilhões de ovos por dia, 2 quilos de frango, é sério. Tipo, a minha avó fala, esse menino tem que comprar, porque eu não tenho dinheiro. Mas é real, e ele compra, tá? Mas só que Mudou. e mudou, assim, minha irmã emagreceu pra caramba, É né? verdade. Minha irmã emagreceu pra caramba. Meu outro irmão também, que tinha engordado muito, emagreceu bastante. E, e é isso, sabe? A gente tá resetando isso, a gente tá E a história do resetando teu pai? a história do meu pai. E aí o meu pai não mudou nada, meu pai continuou com os mesmos hábitos e eu vi que ali ele se entregou. E aí no final do ano, perto da virada assim do ano, eu ia novamente para Angra, lembra Nossa, eu disso? lembro. Eu ia para Angra, eu sempre ia a Madureira, tipo, feliz ano novo, família. Eu brinquei com meu irmão, até o ano que vem, não sei o quê. Corta pro dia 29, o meu pai foi fazer hemodiálise, ele já tinha perdido as 2 pernas. E aí quando ele foi fazer hemodiálise, ele começou a sentir falta de ar, ele começou a sentir, e aí ele foi pro hospital, e aí no hospital ele faleceu. E foi, tipo, foi muito louco, assim, porque por mais que a gente já tinha uma noção ali, e cara, olha que louco, o Senhor, ele tinha me revelado num momento de oração, eu lembro disso. E eu lembro do Senhor, assim, falar pra mim, acerta tudo com o seu pai, acerta tudo com o seu pai. E eu falava, acertar pra quê? Esse cara. E aí eu mandei uma mensagem gigantesca, assim, pro meu pai. E no final eu fazia uma oração com ele, assim, naquela mensagem. E, e aí nisso, e aí ele falece. E pra minha Quantos anos ele família, tinha? ele tinha 56 anos. Meu Caraca, Deus. era Era muito novo. novo, né? Meu Deus, gente. Muito Metade, novo. tipo assim, metade da vida, né? Óbvio. Se Cara, botar 80 anos ainda tinha muita não, coisa. e meu pai era um cara incrível, assim, a personalidade dele, aonde ele entrasse, ele fazia amigo. Ele te vendia um copo aqui, bom de lábia. Mas é aquilo. Quando você não sabe seu propósito, você Você não, perde o rumo. você se perde. Então o funeral dele foi ano novo. Foi. Você não lembra? Lembra que eu tinha um monte de encomenda para fazer? Meu Deus, é verdade. Nossa. E aí você foi lá pra casa. Não foi a Lari que foi lá Eu pra fui casa pra poder ajudar. ajudar. Você falou que ia ajudar, dormiu na primeira. Nossa, eu não lembrava Eu disso. dormi. Com Dormiu. certeza, como sempre. Acabou. Lembra? Eu não lembro. Foi, Pedro, é lembro. verdade, era ano novo. Meu Deus, era meu primeiro ano no Rio. E aí, nisso, aí a Lara ficou me ajudando até, tipo, 3 da manhã. Eu vi que ela já tava, tipo, batendo pino. Eu falei, cara, vai dormir. Eu continuei até umas 5, 6 Nossa, gente, eu horas. lembro. Aí eu fui sepultar o meu pai. Lembra disso? Eu fui Eu lembro. sepultar o meu pai. E aí eu voltei e fiz as entregas. E, e aí, Caramba, e aí tu fez. Era um monte de entrega. Foi com o Bruno, né? Ou com o Daniel? sei lá, não lembro. Eu sei que Nossa, foram muitas foram entregas. muitas Você sabe o que eu entregas. lembrei agora que você falou? Quando o pai do Pedro faleceu, a primeira pergunta que eu fiz foi: vocês têm seguro de vida? Que deixa que eu aciono o seguro de vida para a questão do funeral. E infelizmente ele não tinha. E essa conscientização do seguro de vida, gente, ela não é brincadeira. A gente está falando de R$ 100, R$ 200 no ano. Que teria É muito coberto um barato. funeral. E um funeral, desculpa a Foi pergunta, caro, mas sei quanto lá, que. uns 4 mil, 5 mil 4 mil reais. reais. Então, assim, E a gente foi. Família de pobre é assim, né, galera? A gente vai ligando Fazer a pra- vaquinha ali, faz aí né? uma vaquinha. Já tá fizeram a quase vaquinha. ligando pros meus amigos. Fizeram uma vaquinha para pagar um funeral que teria sido Exato. coberto em qualquer indenização de seguro básico, seguro de assistência mesmo, né? Então a importância da Sim. segurança da família, porque imagina, você estava no ano novo, vulnerável da morte do pai, diante de uma demanda de trabalho, e ainda ter que Nossa, pensar no funeral, é muito cara, triste aquilo ali isso. foi loucura, né? Foi. Tem coisas que eu passo assim, tipo, Um livro. e eu penso, eu falo, caraca, como eu passei por isso. Quando eu olho pra Sim. trás, assim, na hora a gente não pensa nisso. Mas quando eu olho pra trás, eu falo, caraca, como eu passei por isso. A morte do teu pai ressignificou o seu propósito cada vez mais, né? Do que Sim, não fazer. sim. E hoje em dia É é só o seu cada dia lema. uma luta pra mim. Isso. Sim. Eu quero muito mudar a vida das pessoas, a começar por mim, a começar pela minha família, através da alimentação. Que Eu coisa acho que a linda. alimentação, ela tem um poder gigantesco. E
E a cada dia eu entendo isso, a cada dia eu preciso me conscientizar disso. Porque é o que até a Bíblia fala, né? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Romanos 8. Exato. E tipo, Hoje eu assisti o podcast do Cariane. Cariani com o Thiago Brunet e o Muse, eu Muzi. assisti também, Cara, muito que bom, Lecão. podcast. E aí ele tava falando exatamente de um pregador que viveu só até os 28 anos de idade e era um cara que tinha muito dom da palavra. E eu acho que foi mais ou menos o tempo ali de 18 até os 28, foram 10 anos dele pregando. E até hoje as pessoas falam dessa pessoa como uma referência de pregador e tudo mais, quem é teólogo. E aí no final ele foi e falou isso. Infelizmente, o Senhor me entregou algo, mas por eu não ter cuidado da minha saúde, e até assim, é um termo muito mais bonito que ele usa, mas ele fala disso. Eu sei a frase, eu vou Sabe te qual que falar. é? O Senhor me entregou uma mensagem e um cavalo, mas porque eu Exato. não cuidei do cavalo, eu perdi a mensagem. Nossa, olha isso. Mano, é muito forte. É isso aí. Então, é o que acontece com muitas pessoas, né? E eu tô no processo de querer emagrecer, graças a Deus estou conseguindo, mas é uma luta diária, uma luta diária. E é uma luta Mental, contra né? você mesmo. Você fica pensando, meu Deus, e é isso, você tem que tentar o máximo, não tentar se sabotar, fugir da aparência do mal, porque, cara, é muito louco. E é isso. É uma vitória todo dia, né? Todo dia você tem que comemorar, Sim, porque. exato. Se rodeia, cara. Se você quer isso, eu vejo que a pandemia ela foi tão bem sucedida para mim porque eu não tinha amigo, não tinha ninguém. Às vezes É. tinha umas pessoas me xingando no meio da rua porque eu tava correndo de máscara e tudo mais. Mas, Gente, a tipo, máscara ficava pingando. Cara, eu tenho, caraca, é eu tenho verdade. várias coisas na minha mente, assim, disso. A máscara do Pedro, mas assim, ela se tornava junto com a cara dele, que ela entrava e ficava pingando. Como eu conseguia respirar, né, daquela Meu forma. Deus do céu. E é real, assim, tipo, você precisa se afastar de tudo. Você precisa, É. tipo, falar, cara, eu vou ser fiel à minha rotina, eu vou ser fiel ao meu ordinário para que eu chegue no extraordinário. Não tem Essa como. associação com pessoas, até eu tava conversando isso com a Lara, eu falei, a gente precisa começar a nos rodear de pessoas que se alimentam bem, que façam alguma prática de exercício físico, Vivam porque esse isso é mundo, muito né? importante. Sim. E assim, até pegando um pouco, quando eu tinha 15 anos de idade, foi muito isso. Eu lembro que quando eu olhei a oportunidade de começar a trabalhar aos 15 anos, eu olhei a minha realidade, eram os amigos que pensavam em balada, mulher, bebidinha, alguns já estavam começando a fumar, uma droguinha e tal. E aí eu olhei e falei, cara, não é isso que eu quero. E na hora, eu lembro que eu me desassociei muito rápido deles e me conectei com pessoas que eram muito mais velhas do que eu, só que eram pessoas que estavam Sim. pensando de fato em crescimento. E aquilo dali foi tão importante, que em tão pouco tempo eu consegui alcançar. Na época da empresa, bati meta. Fui o menino mais novo a ganhar uma viagem na época de uma meta que eu bati. Mas por quê? Por conta dessa associação. Com certeza, se eu estivesse andando com essas pessoas na época, eu não teria conseguido conquistar tudo isso. E eu lembro que foi até um momento de muita zoação, os amigos ficavam zoando, ah, tá vendendo shake, que não sei o quê. E ali eu lembro que eu olhei e falei assim, cara, isso não vai me abalar, porque eu sei para onde eu tô indo, eu sei que é para lá que eu quero chegar, e graças a Deus, assim, hoje, a bagagem que eu tenho de venda, de comercial, de negociação, de network, ela vem quase que 100% daquela escola que eu fiz, dos meus 15 até os meus 21 anos de idade. Coisa linda. A gente tá muito feliz por esse bate-papo. Foi muito gostoso, foi muito Ah, bom te que bom. ouvir, muito bom ouvir tua história e principalmente porque no fim do dia nós somos essa nova geração de Sim. empregadores, nós somos essa nova geração de inovação, de tecnologia. E é tão maravilhoso ouvir que mesmo em meio aos percalços da vida, é lindo você não ter nascido no berço de ouro e você querer se proporcionar esse berço de ouro, o quanto você é fruto das suas escolhas. Eu acho que se eu pudesse resumir a tua vida é isso. Hoje, tudo que o Pedro está colhendo numa carreira deslumbrante, numa vida incrível, numa boa sucessão de sucesso mesmo da vida, é porque você escolheu isso. Escolheu se expor a vir uma cidade que não era tua, escolheu comer bem, treinar, numa obrigação que talvez seu corpo nem tinha essa predisposição, porque tem aqueles que já nascem magrinhos, não foi o que aconteceu com a gente, então, pensar nisso. O quanto a sua escolha te levou para esse lugar. Então, estou muito feliz por esse bate-papo. Não, foi bom demais e assim, eu ia falar alguma coisa e acabei até esquecendo, mas é isso, e até o que a Lari estava falando, de você ter se colocado nesse lugar, e a sua vida é um milagre, né? Assim, eu sempre falo isso,
eu tava com alguém, esses dias eu comecei a falar de você, a Maria. A Maria, é lá do Maria Rio. Neta. E eu tava falando de você, eu falei, cara, lembra do Pedro? Eu falei, gente, como pode? Porque você tá em São Paulo há 1 ano e meio. Hoje, com certeza, você tá ganhando muito mais do que você ganhava no Rio. Sim. De repente, até no ápice, de quando, no melhor momento do Rio. Em tão pouco tempo você conseguiu crescer. A nível até de culinária, de conhecimento técnico, você se aperfeiçoou muito mais. E agora também já tá namorando, daqui a pouco tá casando. Isso também é uma Coisa história que linda. a gente tem que contar, né? É mesmo? É. Deixa pro Graças a especial Dia de Lari. Namorados. É verdade, é verdade, é verdade. Coisa boa. Lari Casamenteira, quem que tiver precisando de casar, ó. Ó, Escreva aqui nos comentários. Mas vai que esse casal aí desse lado da mesa tem muito dedo meu, vai. Ah, é verdade, é verdade. Ela tinha uma promessa pra mim, galera. Eu falava, você tem que É apresentar verdade. a mulher da minha vida, é o mínimo. E eu consegui! Aline! Loucura. Ei, amorzinho. Ela vai ficar muito bolada. Muito bom. Ai, Faz cara. aquela pergunta da frase. Verdade, é uma pergunta que eu peguei do Joel J. Ih, eu já sei qual é, eu assisto muito o podcast. JJ. Se você hoje pudesse falar uma mensagem pra todo no seu idioma, só que ele seria traduzido para todos os idiomas do mundo, então todo mundo conseguiria entender e ouvir e levar essa mensagem pra vida. O que que você hoje falaria? Cara, eu vou ter que ser bem crente, porque não tem como. Isso foi o ponto-chave da minha vida. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é isso. Porque se você entender que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, você vai fazer boas escolhas. Então, eu sei que sim, eu tive a responsabilidade de fazer as escolhas. Mas se eu não tivesse tido conhecimento de que escolhas seriam essas, do quanto isso significaria, eu tenho certeza que eu teria feito mais escolhas. E então Jesus ele me salvou, tipo, muito do que eu sou, tudo que eu sou hoje é por causa dele. E ainda às vezes existe uma parte ruim que é por minha causa. É, E, tipo, não é uma religião, é realmente um estilo de vida. Ele te encontrou. É você realmente entender que há algo muito maior. Há algo muito maior. O que o acidente também me ensinou foi isso. Tipo, a vida ele é um sopro. Você pode estar na melhor fase da sua vida, mas simplesmente um acidente ele pode te tirar tudo assim, ó. E foi isso que aconteceu comigo na época, né? Eu tava na melhor fase da minha Foi. vida. Tava Tava andando magro, de tava jatinho. ganhando bem, andando de jatinho com cliente. Eu falava, eita! Que Mas, loucura, né? Mas nesse momento, a sua fé porque assim, cara, qualquer pessoa que não tivesse uma fé amparada, que não tivesse, ela não conseguiria Vencer, né? vencer, não conseguiria sair dessa, né? é Porque a literalmente depressão, assim. a depressão iria chegar e acabar. Cara, é real. Eu falo para as pessoas, eu não sei como eu não fiquei depressivo. Como É você verdade. venceu essa tua Sim. jornada. E que jornada. Que alegria te receber. Nós queremos agradecer a você que ficou até o final com a gente. É um prazer ter você aqui com a gente. O Pode Segurar tem esse objetivo: contar histórias da nossa vida, do nosso cotidiano e contar um pouquinho de como o seguro pode ajudar nessa jornada. No caso do Pedro, ele passou por quase todos os produtos. A história dele conta todos os produtos e agradecer mais uma vez por você ter aceitado esse convite. Pra gente é uma honra ter você aqui com a E gente. como faz a pessoa te encontrar nas redes sociais, né? Fala aí. Oh! É Pedro Ataíde JR e é o meu Instagram, lá você tem acesso. Se você quiser falar comigo sobre o meu trabalho, tem lá um link que você chega no meu WhatsApp profissional. E lá eu vou sempre contar um pouco da minha história de vida, eu vou sempre falar do que eu tô pensando, do que eu tô passando, e isso eu acredito que eu possa acrescentar na sua vida. A gente vai deixar aqui nos comentários para que você possa encontrar o Pedro nas redes sociais e também contratar os serviços dele, tanto como personal chefe, mas também ele executa eventos, ele faz um pouco de tudo. A Agnes ama contratá-lo. Eu sou a sua solução para gastronomia, Exato. pode ter certeza disso. E peça farofa. Você vai amar. Nossa, gente, essa farofa. Nossa, eu tô com desejo. É isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. Caso você não ainda se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva. É muito bom ter você aqui. Toda semana a gente vem correndo aí para poder conseguir ter esses episódios. A gente aprende muito. E tenho certeza também que você aprende muito. E é isso, muito feliz. Esse episódio ficou muito legal. Muito obrigado. Se inscreva nesse canal, curte, compartilha. E é isso. Até a próxima. Muito obrigada, pessoal.